Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão JD1.com. Com você, eu sou Alex Figueiredo, claro, nessa nave mãe JD1 aqui, notícias, e hoje, cara, é um dia pra lá de especial, não só do encontro de esporte, mas o encontro com a gente mesmo, o encontro com a nossa essência através do esporte, através das terapias, porque hoje nada mais, nada menos é um momento de correria, sabe? Porque nós temos dois ultramaratonistas aqui, um super Ironman que veio de uma jornada de 515 km, a gente vai conversar com você, e ela uma lady, né, que também trabalha essa questão da maratona, da saúde mental. Eu tô aqui justamente com esses convidados do meu coração e tem um outro no backstage que foi um ex-aluno meu, fantástico, o Jardelzinho também. Aqui, ó, Ingrid Ximenes, João Paulo Morrison, conversando com você sobre um assunto para lá de especial, o autoencontro através do esporte. Ô, Ingrid, as damas primeiro. Quando que você começou a observar a sua necessidade de fazer do seu corpo o seu templo, na maratona, ou cuidando, se observando? Isso é importantíssimo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer muito por estar aqui nessa mesa. Eu costumo falar que eu só gosto de sentar à mesa com pessoas que compartilham da mesma visão. A gente pode até sentar numa mesa errada, mas tem que levantar rápido, né? Nessa aqui que eu quero ficar bastante tempo. Muito obrigado pelo presente de estar aqui com o Morrison, gigante, com você. Bom, na verdade, o esporte, para mim, sempre foi o norte da vida. Porque o meu pai, ele sempre acreditou nisso. Meu pai é muito sábio e ele sempre acreditou que o esporte era a saída para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Então, meu pai tinha uma oficina no fundo de casa e ele ficava mandando eu bater bola de basquete olhando pra cara dele e voltar com a outra mão. Então, hoje, por exemplo, eu sei fazer coisas com a bola de basquete que ninguém acredita, tipo, olhando pra tua cara e batendo bola. E aí, depois, com 9 anos, eu pedalei 60 quilômetros e aí veio a jornada. Então, o esporte, ele é o meu lifestyle desde pequenininha. Caramba, cara, 9 anos, 60 quilômetros, eu tava andando de patinete naquela época, ainda caindo, quebrando da boca. E isso é legal porque você já tem introjetado na sua geração esse conceito do esporte. E, João, foi a mesma coisa com você? Como é que foi essa pegada de você descobrir que você tinha esse talento para ser ultramaratonista, Ultraman, velho? Obrigado pelo convite, Ingrid, que honra estar aqui do seu lado. Muito obrigado. Eu acho que não é talento, não. É insistência desde criança. Meu pai é professor de educação física. Então, nós crescemos, eu e meus irmãos, sempre com esporte dentro de casa, os pilares do esporte dentro de casa, né? Eu comecei a fazer esporte com uns 9 anos de idade, natação, 2 anos de natação, depois fui jogar handball. Meu pai é professor de handball, então eu joguei até os 18. Então, o esporte estava dentro da minha casa como criação até, né? E não só a prática de esporte, dentro de casa também os hábitos. Uhum. Eu lembro até hoje, meu pai colocou... Ele recebia as revistas de educação física em casa e ele recortou uma parte maior de uma entrevista e colocou na geladeira, grudou na geladeira e estava escrito assim: faça do seu corpo um bom lugar para se viver. Eu tinha uns 12 anos mais ou menos e eu não esqueço dessa cena. Caramba. Não esqueço até da porta da geladeira antiga lá em casa, ele grudou lá. Eu não sei se foi para ele se condicionar a alimentação bem na porta da geladeira, né? Sim, vou abrir aqui para quê? Vou abrir aqui para quê, né? Mas ou foi pra gente. Eu lembro isso, assim, fotográfico, assim, tá na minha cabeça. Então, desse princípio, faça do seu corpo um bom lugar para se viver. Se eu quero viver uma experiência como o Ultraman, o Ironman, uma maratona, uma ultramaratona, eu preciso ser justo com o meu corpo. Uhum. Então, assim, não tem loucura. É justo, é honesto, é um esforço persistente. Pelo tempo necessário para eu poder viver. No momento da largada da prova, eu coloco isso. Eu fui justo com a minha jornada? Eu estou confiante aqui para encarar esse mar? Uhum. Ou para passar por esse pote e começar a minha corrida? Então, eu lembro sempre dessa frase. Então, esse começo, eu fico fazendo inventário. Essas jornadas minhas de horas e horas pedalando, correndo, nadando, você vai lembrando do passado. E isso aí, cara, um estalo assim. Um dia eu lembrei dessa cena e não esqueci mais. Então, isso nasceu dentro de casa, o esporte, como você perguntou. E não só ele, como o que vem junto com o esporte. Essas sementes de se alimentar bem, de ler bons livros. Eu gosto de ler livros de atletas e tal. Dormir bem, bons hábitos. E por que não ter uma jornada de bons hábitos para eu alcançar o que eu quero? Ninguém se arrepende de fazer uma boa alimentação.
Sim. Ninguém se arrepende de dormir bem. Ninguém se arrepende de beber 4 litros de água por dia. Então, por que não faz diariamente, né? Então, o esporte, ele trouxe, ele vem um caminhão de benefício. Então, eu me desafio com grandes esportes que fazem tirar isso de mim. Fazem tirar o máximo de disciplina. 3h30 da manhã vira dia. Vira dia, 3h30 da manhã. Vira dia, e você acorda bem, cara. Você acorda, pô, que legal, estou saudável. Estou buscando, eu fico sonhando com essa prova, fiquei sonhando com essa prova meses e meses antes de me candidatar. Caramba, você entregou ela agora, né? Esse final de semana. Cheguei agora. ontem de viagem. Chegou ontem aí, ó. Cheguei Tá ontem vendo? de viagem, trouxe aqui para você Gigante. ver. Então, assim, voltando à pergunta que você falou, como que veio o esporte? Veio desde criança, isso aí não larguei mais. Joguei handebol até os 18, depois ali um crossfit, uma academia, um Muay Thai, teve a época do UFC, né, tal. Então, pô, Muay Thai, eu adorava fazer Muay Thai. Então, o esporte, você gosta do que especificamente? Não sei, cara. Eu gosto do movimento, eu gosto de me movimentar, gosto de me alimentar bem, que o esporte traz isso tudo, como eu disse. Então, é isso. Ele veio na criação e continuou. E eu estou num momento muito especial. Eu decidi fazer o Ultraman porque eu estou num momento muito especial. Eu tenho meu pai, com quem eu aprendo ainda muito, aprendi e aprendo muito. Eu vivo as minhas experiências e tenho 2 filhos onde eu estou criando, orientando e incentivando ele a viver as experiências dele. Então, eu estou num momento muito especial da minha vida. Cara, eu acho muito legal vocês falarem isso, porque vocês vivem uma realidade em que muitas pessoas não vivem. Elas precisam, às vezes, ser provocadas para entrar nesse universo. E nesse processo de ser provocada para entrar no universo, às vezes é interessante ter um acompanhamento nesse momento, ter um processo de decisão. Pô, eu quero ter uma vida saudável. Mas qual que é o primeiro passo? Você tem acessar uma terapeuta, porque você é terapeuta nessa área também, né, amiga? Então, como é que é esse primeiro passo para você? Assim, a pessoa chega lá na Ingrid e fala assim, Ingrid, eu quero ser saudável, o que eu faço? Arranca a geladeira, mete lá um clips, como é que é isso aí? E chega muito, Alex, chega muita gente assim que fala, Ingrid, não, eu pergunto assim, o que você quer, né? A pessoa, não tenho nada de depressão, ansiedade, só quero conseguir fazer exercício, não consigo. Quero fazer uma meia maratona e eu não consigo treinar. E aí a gente tem que fazer um trabalho de padrão mental, de caminho neural, que é de repetição. Então a pessoa vem de 40 anos, 35 anos, com uma mesma ideia do que é exercício, ou seja, supérfluo, secundário, porque desde pequena ela escutou isso da família dela. Vai trabalhar, vai fazer as suas coisas. Exercício é perda de tempo. Quantas vezes eu estava na academia e eu escutava a pessoa recebendo uma ligação e falando assim, não, eu estou numa reunião. Eu não posso ir que eu estou numa reunião. Oi? Tá Você mentindo então pra você não pessoa. pode falar que você está fazendo exercício, porque então no seu padrão, na sua concepção, no que você aprendeu no seu inconsciente, exercício, então, é o quê? Tá errado. Caramba, Você velho. tá errado fazendo exercício. Então, isso que a gente tem que mudar. Então, todo paciente que senta lá no meu consultório e fala, quero mudar de vida, a gente monta onde você tá, o ponto A. Quais as dificuldades que você vê hoje porque você não faz um exercício? Porque o seu cérebro precisa entender o que está acontecendo, porque você vai vivendo, vai sendo um fazedor e você não entende que você não está conseguindo amarrar o teu sapato porque você está acima do peso, que você tem dificuldade para subir uma escada porque você está acima do peso. Você não entende que às vezes você não está acima do peso, mas você não tem fôlego para brincar com o teu filho. Às vezes seu filho vem brincar com você às 5 horas da tarde que você chega do trabalho e você está cansado. Fica até mal-humorado, né? Toma o celular aqui porque agora eu vou ver TV que eu vou descansar. Por quê? Porque você está cansado. Então, primeira coisa que a gente faz é um planejamento do ponto A. O que está acontecendo na sua vida que, se você estivesse com saúde, você poderia fazer e que você não faz hoje? Caramba. O que você gostaria de fazer que você não consegue fazer sem saúde? Olha, interessante o que você está Isso. falando, porque você vai falando, veio isso na minha mente, tipo, você até na hora de comprar, você não compra mais o tênis para você amarrar, você já compra o tênis aquele que encaixa Isso, bonitinho. exatamente. Aí você também não vai escolher qualquer tipo de esporte, você não vai ter uma rotina que vai, naturalmente, você vai se sabotando no processo. E nessa rotina, daqui a pouco passa 20, 30 anos e você não percebeu que a sua vida passou. E aí agora, para retomar, dá para retomar? É possível retomar a partir de agora? O que vocês acham? Legal isso aí que você falou, ela aqui. As pessoas ficam sabendo das provas que eu faço, aí vem, cara, eu vi você, eu comecei a ir para academia, eu comecei a me desafiar a correr 5 quilômetros, eu falei, pô, cara, que legal, fico feliz, né? Aí a pessoa quer ficar conversando. Ela falou, cara, comecei a correr, mas não gosto.
Falei, que, meu irmão, mas faz alguma coisa pro benefício. Aquilo ali é só uma semente, como eu disse, de todo o benefício. Falou, não, cara, tô me sentindo bem, tô me alimentando melhor, estou dormindo melhor. Só que eu não gosto. Falei, cara, acha alguma coisa que você goste. E se coloque no ambiente. Procure uma assessoria, a academia perto da sua casa ou a academia que você gosta. Começa aí, cara. É difícil. Você realmente, não sei se você já... se na sua família, os seus amigos praticam esporte ou não, é só você que está tá rompendo o seu ambiente, né? Então você tem que se colocar no ambiente. Coloca no ambiente onde as pessoas ali vão conversar com você, vão te orientar. E, cara, você não gosta de fazer nenhum tipo de atividade, vai pra academia. Caramba. Academia, fortalecimento. Fala, não quero hipertrofia, não quero ficar fortão, não. Eu quero ficar bem, estruturado. Quero subir uma escada, o elevador quebrou do meu prédio. Vou esperar consertar, as pessoas, né? Não, a pessoa já faz uma cara de derrota, né? Parece que o dia acabou. Caramba, eu tenho que subir uma escada. Cara, isso é pro ser humano que é uma criação divina para se desenvolver. Acho que o ser humano tem que se desenvolver físico, mental, espiritual. A pessoa falar isso, caramba, o elevador quebrou, que saco, né? Que chato. Então, vai pra academia, cara, vai fazer um fortalecimento, acorda cedo. E é legal, depois de meses, eu encontro essa pessoa e falo, cara, como que eu não fiz isso antes? Não gosto de futebol, não gosto de correr e tal. Comecei a ir pra academia, cara, eu vou pro trabalho diferente. As pessoas já vêm me perguntar. Falei, cara, viu o efeito que isso causa? O cara me viu, agora ele incentiva as pessoas a trabalhar. Sabe a pergunta que eu faço sempre que impacta muito? É assim, ó. Se o exemplo arrasta, pra onde você tá arrastando os seus filhos? Caramba. Essa pergunta, quando eu faço essa pergunta, a pessoa... Sacode, né? Ela senta assim pra ver calma, que caminho que passou. Olha, Porque se o interessantíssimo. exemplo arrasta, pra onde você tá arrastando seu filho? E é legal vocês falarem isso, porque vocês são frutos de exemplos positivos. Né? Aí agora vocês têm esse desafio de ensinar as pessoas a fazer isso, ou pelo exemplo e tal. Agora eu vou fazer uma girada de chave. Mas da onde que veio? Você já tem a vida saudável, pratica esporte, mas de onde que veio essa intuição? Cara, eu vou fazer uma ultramaratona. Meu pai do céu, correr 20 km, tá bom, entendeu? Pega, vai. As pessoas não falam assim, às vezes, agora você vai fazer uma ultramaratona. Aí chega o cara e fala assim, não, eu vou fazer a ultra da ultra. É doença? Não é doença. Eu sei que não é, entendeu? Mas assim, para uma pessoa normal, os caras falam, pô, bicho, eu não consigo subir a escada, agora os caras correm. Quantos quilômetros agora? 515 quilômetros. Foi 515 a altura. Você também é ultramaratonista. Qual que é o seu recorde? Na verdade, é o Ironman, né? Comparado à ultra que ele fez, é o Ironman. Daí foram 13 horas de prova. Nadei 3,8 quilômetros no mar, pedalei 180 quilômetros, depois corri 42. E aí ele fez isso... 2 dias. Não, 2 vezes, né? Do dobro. Cara, e tipo assim, mas de onde que surgiu, minha amiga? Porque você fala assim, não, peraí, eu tô bem, eu tô legal, me reencontrei, a minha vida tá ok, mas agora eu quero fazer isso, eu quero me superar nesse processo. É essa escolha, é esse carinho que a gente tem por nós para fazer uma decisão dessa, de ser, sabe, um Ironman ou um Ultraman, como é que é isso? Na verdade, eu vejo vários caminhos. Um é a dopamina que libera. Sim. Então, assim, ó, chegou na prova de 5 km, passou a linha de chegada, eu sempre falo, não tem quem não goste de corrida. Não vem falar pra mim, não gostei de correr se você não fez uma prova. Certo. Por quê? Porque a dopamina é liberada na hora que você chega. Na hora que você tá no meio do caminho, você fala assim... Primeira prova de 5 km, você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que é isso aqui? Isso aqui, a hora que você chega, você fala, quando que é a próxima prova? Não é você, todo mundo. Eu tenho vários pacientes que falavam pra mim assim, Ingrid, para com essa loucura, não vou correr. Olha. Chegou a linha de chegada de 5 km, Ingrid, acho que agora eu quero fazer 10. Olha. Tem alunas do Jardel que falou pra mim assim, ó, eu nunca vou conseguir correr 200 metros, já fez meia maratona. Caramba. Tipo assim, não me coloca pra correr. E a pessoa só que precisa da linha de chegada pra liberar a dopamina, pra você entender o que é aquilo ali. E aquilo ali é um vício pra quem é dopaminérgico, um vício bom. Então a gente, assim, você vai e chega 21 quilômetros, 42, aí você fala, não, agora eu quero o que mais? O que dá mais? Eu até cheguei aqui e perguntei pro Morris, e agora? O que você vai fazer da tua vida? Outro patamar. Qual que é o próximo? Né? Onde que vai parar isso? Então esse é um dos caminhos, a dopamina. O segundo caminho é quando você vai entendendo que você vai ficando gigante. Caramba. Gigante. Porque por mais que eu vim de uma família que sempre me incentivou o esporte, quando eu passei na Universidade Federal para Educação Física, minha primeira faculdade, eu não conseguia correr 200 metros. Caramba. Não conseguia correr uma quadra, morria, achava que eu ia morrer. Quando eu comecei a entender a expansão mental, que você vai ficando gigante, você vai terminar ali 1 quilômetro, você fala, opa,
tô diferente. Legal. 5, opa! Aí você vai falando, não, pode mandar pra mãe, que a mãe resolve, não tem problema nenhum, me dá. Você vai ficando gigante. Então, essa expansão mental, essa experiência também é viciante. Pode perguntar pro Morso. E esse encontro, assim, que eu entendi que você tá falando, você fala o gigante, é tipo assim, você consegue ver muito mais oportunidade, muito mais felicidade no que você tá fazendo, muito mais propósito, desafio. Mais do que isso, você fica gigante como um ser humano. Caramba. Você consegue ver a vida, a tua régua de dor, de sofrimento, de problema aumenta. Então, assim, ó, antes você acabou, sei lá, a gasolina do carro, o carro furou o pneu. Você, putz, acabou, furou o pneu, nananã. Você ficava ali 7 horas da manhã, furava o pneu, você ficava até as 10 bravo. Agora não, tipo, furou o pneu, que é isso, meu amigo? Já nadei 4 quilômetros do mar, respeita a minha história. Manda vir a solução desse negócio aqui, entende? Você vai ficando gigante perante os problemas da vida. Entendi. Perante os problemas da vida. Fala um pouquinho disso, por favor. Eu quero saber. É legal isso aí que você fala. Porque é uma troca boa, né? Não, é legal. Você correu 10 km, pra que você quer 21? Pra que você quer 42, né? Você vai rompendo. Cara, eu faço uma analogia igual você se formou em física. Sim. Aí, cara, aí vem um cara e faz um mestrado, aí um doutorado, um PhD, depois vai indo. Então, nesse sentido, é igualzinho o esporte, cara. Olha. Eu fiz uma maratona, beleza, e agora? Comecei a pesquisar, aí eu fiz o Ironman. Fiz o Ironman, beleza. Cara, e agora? Vamos pesquisar Ironman diferente. Aí eu achei os triatlo extremo. Aí eu achei a Patagônia, o Patagonman. Isso aí eu pesquisando sozinho. Ninguém me incentivou, ninguém me influenciou, ninguém me mostrou, ninguém apresentou pra mim. Caramba. Eu pesquisei, brilhou os olhos. Eu falei, cara, é a distância do Ironman no fim do mundo. Extremo, triatlo extremo. Cara, eu fiquei olhando aquele ferryboat e falei, pô, eu quero pular desse negócio aí, cara. Eu quero entrar nesse ferryboat, quero pular. Qual que era a temperatura lá na Tava Patagônia? 5 graus a água. 5 graus a água. A água. Aí você mergulha, o cara tá ouvindo a gente, o cara não tem coragem de tomar um banho frio. Aí ele vai lá e mergulha 5 e vai nadar quantos quilômetros? Nada 3.800, o problema é sair da água, não é Então? nem pular nela. Não sair, a tremedeira vem não sair. Caramba. Aí depois pedala 180 numa rodovia, coisa mais linda lá, com vento forte e tal, tem a parte brutal também. E depois corre 42 em trilha também. Então, assim, é o triatlo extremo, a distância do Ironman. Eu falei, beleza, fiz o Ironman, agora vamos fazer de forma extrema. O Patagonman. Vamos fazer aqui no Brasil. Eu fiz o Fodaxman, que é lá na Serra do Rio do Rastro. Coisa mais bonita, um lugar, assim, fantástico. Aí depois, fazer o quê? Fazer o Ultraman. Então, ela falou de... Você vai, se fortalecendo. Eu tirei uma conclusão no Fodaxman. Foram 17 km de subida muito forte durante a Serra do Rio do Rastro. Eu aprendi a me auto-reforçar. Você se auto-reforça para resistir. Alimenta as suas crenças. Como se fosse uma estrutura. Eu sou engenheiro civil também. Você reforça a sua estrutura. Engrossa ali. Acha algum lugar para você tirar de você mesmo. Se auto-reforçar para resistir. Então, isso que eu aprendi no Fodaxman, levei agora para esse. Então, cada desafio eu desenvolvo novas ferramentas, novas habilidades. E todas elas num consenso mental e espiritual, né? Porque Isso. o físico vocês já estão preparados. O físico eu faço fora da atividade. Igual eu falei, faça do seu corpo um bom lugar para se viver. Seja justo com ele. Não adianta você ter maus hábitos e querer fazer uma maratona. Vai morrer, né? Você vai passar mal, tá tendo uns casos aí. Então, seja justo. Seja justo e honesto com a sua jornada, com o seu corpo, com esse templo divino, né? Se você for justo com ele, ele vai te levar lá. Então, o resto aí é mental, tal, espiritual, vem todo o emocional. Então, quando eu estou na largada, faz todo sentido. Quando eu estou na largada, eu faço minhas orações, agradeço por estar vivo, estar saudável, pela jornada, pela proteção na jornada. E ali eu entrego todo o meu esforço para ele e peço para que ele retorne para mim, assim. E ele retorna muito mais, não retorna proporcional, não. Ele retorna exponencial. Eu largo com uma confiança, eu olho para o mar, que é o meu maior desafio, natação, dos 3 ali. Então eu olho para ele e falo, vou encarar, pô, eu me esforcei, eu cuidei de mim, fui justo com a minha jornada. Então eu me auto-reforço dessa forma, sabe? Com confiança na jornada. Só que também tem o outro lado. Se você foi mal, se você foi injusto, né, com a sua jornada, você vai sentir medo ali na hora, né? Caramba, você vai ficar bolado. Igual você Então, fazer eu vestibular. falo assim, ó, Sim, é verdade. E eu falo assim também, é tão 90% mental e 10% corpo que até pra você ir treinar é o teu mental. Você Também, pode né? ficar deitado ou Isso. pode treinar. É isso Você mesmo. pode ficar descansando, porque tá todo mundo cansado. O Maurício chegou aqui pra mim e falou assim, todo mundo trabalha, ninguém vive disso aí, não. Não é Superman então, assim, aqui, não. ó, Tem Clark Kent, tem Lois Lane. Eu tenho que trabalhar também, Então né? é assim, ó, a hora que você podia estar dormindo,
às 3 da manhã, porque 3 da manhã ele tá pedalando, então Fato. ele acordou às 2, né? Então às 2 da manhã ele podia estar dormindo. Não, ele acorda e levanta. Então é mental. Entende? O tempo inteiro é mental. Não sei o Morrison, mas a Agatha, minha filha, às vezes ela falava, fica comigo, mamãe. Nossa. E daí aquilo ali Corta, é né? mental. É eu mostrar pra ela e eu falava pra ela, você quer uma mamãe Iron Man ou você quer uma mamãe que fica com você? Iron Man, então a mamãe vai ter que ir. Então, assim, é o mental full time. Porque se você não tiver o mental, você nem vai treinar. E essas coisas, elas de uma certa forma nos recompensam, mas elas também, sabe, um filho fala assim, fica hoje só comigo, só hoje, né? E aí você começa a se seduzir. Isso pode trazer também para uma outra zona de conforto. Então a pessoa tem que ser essa resiliência a todo momento. Então, é essa pegada que tem que ser o dia a dia. Eu falo isso que para fazer isso tem que ser um artista, né? São os 3 pratos, né? Família, trabalho e os seus recursos financeiros. Para manter tudo isso equilibrado, girando, tem que ser um artista. Tem uma hora que um ali capenga, você vai lá, bota ele para girar, põe mais energia ali naquele e vai mantendo equilibrado. E quando isso tudo tá equilibrado, o resto é contigo, né? É você acordar. Então você não tem o luxo de falar, hoje eu não quero. Não existe esse luxo. Olha. Não tem. Hoje eu não vou fazer por quê? Porque minha família precisa de mim, meu trabalho, alguma coisa externa. Agora, internamente, você não pode falar, eu não tô afim. Isso aí não existe, cara. Isso aí não tem como. Aí você falou de mental, né? Nessa jornada, eu concluí assim, que às vezes eu saio para treinar não físico, eu saio mental. Eu trabalho, pedalo durante 8 horas num treino aí. Caramba. Eu não tô treinando fisicamente. Não tô treino treinando 8 horas, Tô mano. treinando aquele que eu tenho. Eu tô me auto-reforçando para resistir. Então, Mas aí ele pedala 8 horas e vai dormir. Não, ele vai trabalhar, vai, você tá vai. entendendo? E quando ele, Vai. depois que ele chega em casa, ele vai ficar com os filhos dele. Esse que é o grande lance. Isso, Caramba. todo E aí esse eu equilíbrio. também falo que o Iron Man que eu fiz não é meu, é nosso. Olha. Por quê? Porque eu fiz um contrato com a minha família. Eu falei, é meu sonho, vocês estão dentro? Tamo dentro, então vambora. É nosso. Por quê? Porque eu vou ficar menos dentro de casa. Sim. Ué, é óbvio, no sábado e no domingo você fica 12 horas, 13 horas treinando, então você vai ficar menos dentro de casa, então é nosso. A família nada, pedala e corre junto. Isso, exatamente. mesmo. É interessante vocês falarem isso, porque existe um comum acordo. Então, a ambiência também é muito importante para esse processo de vida saudável, digamos assim. Porque, às vezes, por exemplo, eu decido fazer regime. Vamos lá, eu, Alex, decido fazer regime. Aí eu tô lá fazendo meu regime, sofrendo, lutando, tal. De repente, uma quarta-feira, o cara vai lá e traz uma pizza e fala, não, ele tá fazendo regime, não precisa pensar nele. Pô, você entra num processo de judiação, né? Chega a ser, isso é uma covardia. E aí o que acontece? Se a família entendeu isso, eles também vão se policiar mais, não vão? Esse efeito é legal. O mais difícil da jornada, nós que somos mãe e pai de família, é em festa de criança. Ah, é? Moço do céu. Rapaz, festa de criança. É docinho, é cachorro-quente, é os salgadinhos. Cara, aí no Iron Man, eu acho que foi uma das jornadas também, assim, que eu, como era o primeiro, então, pô, me dediquei muito mesmo, muito, muito, como era o Iron Man. Aí tem os amigos, igual você falou. Então, normalmente os pais dos meus amigos gostam de uma cervejinha e tal. Pô, o amigão lá vem com a garrafinha 600 verdinha, aquela fina camada assim de gelo em volta. Oba! Aí você, não, tio. Puta, eu quero aquela outra verde ali, ó, o abacaxi cortelã ali, ó. Pode ser? Cara, meu amigo olha assim e fala, meu irmão, você tá mal, hein, cara? Mas, Você tá- Morrison, eu estranho. ficava feliz, por quê? Primeiro que eu não bebo, né? Eu não bebo bebida alcoólica. É, Mas cara. a Agatha chegou uma vez que eu fui na casa da mãe da amiguinha. Aí a mãe da amiguinha falou bem assim pra mim. A Sara falou que a mãe da Agatha não come pão. Você come pipoca? Não. Tipo assim, então eu me senti gigante, assim, realmente, eu não como pão, não como essas coisas, mas é isso, você acaba sendo diferente. As Cara, pessoas é te olham diferente já, né? Não, sim, fica... né? Mas é legal que aí vem o outro e pergunta, pô, mas o que você quer fazer e isso. tal? Aí você evita ficar falando até, cara. Tipo, eu não gosto de ficar falando socialmente, assim. Até minha esposa fala, pô, não vamos falar disso. Eu falo, não quero. No começo, assim, as pessoas vêm conversar, eu logo tento desconversar pra não ficar só nisso, né? Tipo, a gente é social também, pô. A gente não fala só disso, a gente não vê... Cara, o meu treino ali beleza, é ali, acabou ali, cara, é trabalho, família, tal, outros assuntos sociais. Eu não gosto de ficar levando isso aonde eu vou ficar falando disso, sabe? Eu tento Eu já até falo. evitar. Eu Ah, levo não, a tento- minha medalha de. Eu perguntei até pro Morrison, cadê a medalha, né? Porque eu levo a minha medalha pra onde eu vou, assim, ó. É um casamento, eu tô com a minha medalha da Aeromet. Essa é boa também. Boa, não é legal. Nossa, é um colar? Não, meu amor, é muito mais caro que um colar. Pra você. E eu achei isso legal, porque, por exemplo, existem reações diferentes quando as pessoas também te enxergam como referência. Isso. Né? E às vezes elas ficam até tímidas, né?
Por exemplo, que nem nós estávamos conversando até no off. Cara, a gente viu o João... Cara, o cara não olha pra ninguém, não fala pra ninguém, não sei o que lá. Mas é porque tá super focado no processo, né? E às vezes a pessoa... E aí, né? E aí eu pergunto pra vocês, quando que girou essa chave que vocês podem conversar sobre isso? Com a família, com os amigos... Porque não é tão simples você tomar essa decisão também de expor a sua vida, às vezes, né? Por exemplo, sua esposa falou para você, não, tem que conversar, amor, tem que começar a ver isso aí, sim, e tal, porque hoje, querendo ou não, você é o primeiro, eu acho que o único ultramaratonista de Mato Grosso do Sul. É, o Ultraman. É, Ultraman, do triatlo. Ultraman, é. Do triatlo. Ultraman, O triatlo. deixa eu pegar aqui, ó. Isso aqui é... Olha que chique, gente. É a medalha de ouro dele, ó. Dá um foco. Olha que chique. Isso aqui é a medalha de ouro. É a placa, é a medalha. A placa. Cara, mas é de madeira. Mano, não é a essência, não é isso aqui, o material. É a essência do que? Olha só. 515 quilômetros. Uma jornada seja humano. Cara, 10 quilômetros de natação, 421 de bike, né? E 84,4 km de corrida. Agora eu entendi o que a Ximenes falou aqui. Você pega dobra, é esse trem aqui. É mais ou menos. É mais que o dobro, né? É mais que o dobro. É mais que o dobro. É mais que o dobro. Tá. Cara, tipo assim, hoje, você sendo uma referência feminina nesse processo, você sendo uma referência masculina nesse processo, mas antes de tudo, seriam os seres humanos referência nisso. As pessoas olham vocês como alienígenas ainda? Então, o Morrison chegou falando uma coisa genial, genial, porque eu, diferente do Morrison, eu gosto de falar. Mas eu gosto de falar assim, porque eu vejo, Morrison, que as pessoas, elas são transformadas quando eu falo. Então, assim, em todo lugar que eu vou, se eu tenho oportunidade, eu falo. Galera, eu não fazia nada, agora eu sou Iron Man, nananana, mas no sentido de inspirar e transformar as pessoas, né? Porque é o meu assunto, eu gosto de falar disso. E aí o Morrison chegou e falou uma coisa genial, assim, que tocou. Agorinha ele falou assim pra mim, Ingrid, aqui, ó, João Paulo Morrison, tá vendo? É um ser humano, igual você. Igual o Jardel, tá vendo? Igual o Alex. Aqui, ó, sou igualzinho a vocês. Que massa. Tenho trabalho, tenho filhos, então todo mundo consegue. Olha que massa. E isso é você entender que o cara fica gigante na jornada sobre os problemas. Mas o cara, ele é humano. Uhum. Ele é humano, entende? Sim. Então, assim, ele não é um alienígena, como você tá falando. Ele não é. Exato. Ele não tá no outro patamar. Nossa, né? Ele é humano. Exato, a gente tem boleto para pagar, Exatamente. a gente tem menstruação para poder lidar, a gente tem família que às vezes tem problema de saúde, você tem que fazer essa decisão, né? E isso que eu acho que é o grande fantástico, quando a gente entende isso e supera, né? O mundo não para de girar só porque você está fazendo, treinando para o Ironman, treinando para o Ultraman, o mundo não para de girar não, ele vai continuar girando e você vai lidando com tudo isso daí. E vai passar, tipo, vai dar certo, sabe? Cara, então vamos pensar, o Jonas, manda a primeira imagem lá da sua inscrição, João. Você chegou lá, falou, vou me inscrever aqui. Da abertura. Não é bem assim não, né? Não. A inscrição. Porque a inscrição, que eu me lembro que a gente estava conversando, você é convidado... Primeiro você manifesta o interesse, você responde um questionário um pouco grande assim, conta a sua história e anexa seu currículo, tudo que você já fez de atividade física. Aí eles analisam primeiro. Depois de um mês ali, pegaram e me ligaram. O diretor-geral da prova me ligou, uma conversa ali de uns 20, 30 minutos, se apresentando. Você se apresenta, sou o João Paulo, pai de família, tal, assim. Beleza, agora vou marcar uma reunião pelo Meet ali com mais diretores da prova. Tal dia, reserva aí 1h30 mais ou menos de conversa. Beleza. Aí vem uma entrevista, aí é uma entrevista mais detalhada, né? Caramba. Então ali ele conversa com você, vê suas intenções, aquele cara ali, o Luna. Luna é o irmão dele, você vê que a prova é família, são 2 irmãos, cara. A mãe tá ali também, tem a filha, todo mundo trabalhando em volta ali. Quer dizer, o cara criou uma nova dimensão para vocês poderem usufruir. Que isso, massa. Cara, muito. Aí beleza. Que chique. Aí ele vai conversando, esse cara aí, 70 anos, cara, Sérgio Cordeiro, brasileiro. O cara tá no Guinness Book com a pessoa mais velha a fazer... Pessoa mais experiente, mais velha não. Sim. Mais experiente a fazer o Deca Ironman. São 10 Ironman seguidos. 10 Ironman. São a distância de 10 Ironman seguidos. São 38 km de natação, 1.800 km de ciclismo e 420 de corrida. Seguido. Isso aí seguido. E esse cara aí, brasileiro. Cara simples. Você acha que não tem mais? Tem mais. Tem mais, então. Então esse é o patamar. O cara simples. Cara simples de tudo. Aí meu pai me acompanhando. Aquele ali é o Alex Pinheiro, um cara que eu conheci na Patagônia. Já fez 5 vezes essa prova entregando kit.
Então, assim, você vê... Então, antes tem essa entrevista. O cara vai ali conversando, aí no final ele olha para uns diretores ali, eles conversam entre eles e falam, pô, você tá convidado... Aí sai olhando no mar, legal. Você tá convidado a fazer... Aí ele tá pedindo licença pro mar pra poder nadar. Ali é o momento, ali é... Profundo, ali né? É fundo, é. Antes da largada, você um dia antes, vai lá, recebe todo o kit e conversa um pouquinho lá. Então, aí ele, no final da conversa, a vida já muda quando ele fala assim, você está convidado a fazer parte do Ultraman Brasil 2026. Então, cara, Caraca. a vida muda. Não? Ali você se emociona, você já fala, cara, que... Aí começa a sua jornada, gerenciar seu tempo, seus recursos, tudo. Aí que vem o seu desenvolvimento pessoal. Ele fala, na entrevista ele fala, o que vale é a jornada, não o evento. Então é ali que você consegue se desenvolver. É ali que você vai começando a se lapidar. Uhum. Você vai começando a se transformar. Você começa a ver os problemas, você falou de lidar com um problema, não como um problema, como uma situação para você resolver, para você continuar. Que massa. Aí quando você abraça o problema, cara, dessa forma, você vê que a jornada tá fazendo sentido para você. Então a jornada tem que fazer sentido para você. Não é só você olhar e falar, eu só quero aquilo só para sei lá o quê, um motivo. Fala, não, cara, é maior que isso, é muito maior que isso. Tem uma frase logo no site, quando você abre o site do Ultraman, que brilhou os olhos, assim, que eu fiquei estudando muito antes de me candidatar. O triatlo não como um fim em si, mas como um meio para algo maior. Então você começa a sentir esse algo maior, esse sentimento maior. Você vai se lapidando, você vai Você vai se auto-pertencendo, né? Isso. Patamar. Vai fazendo sentido. Até os problemas fazem sentido. Até tudo que você tem que lidar vai fazendo sentido. Os desafios, né? O problema deixa de ser um problema, ele se torna um desafio. Acho que tem que ser outro nome isso daí até. É uma situação que você tem que resolver. Caramba. Você até esquece a data da prova, cara. O professor lembra você, tá chegando aí tantas semanas. Caramba, bicho, nem vi nada ainda. Porque, cara, você tá tão focado na jornada... O processo, que até né? você esquece, cara. Você esquece até do evento, assim, que tá chegando, que você tem que ver isso, ver aquilo. É muito legal, cara. Então, é acordar diariamente, agradecer que você tá saudável, preparar sua alimentação, ver normalmente o céu amanhecendo, ver pessoas ali no parque, se eu não cumprimento, às vezes eu tô tão assim, mas olha a expressão, cara. É legal você ver a expressão das pessoas de esforço, as pessoas se esforçando ali, né? Uma caminhando, uma correndo ali, a pessoa suando pra caramba, sofrendo. Fala, pô, que legal, a pessoa tá ali também no seu objetivo, que seja 5, 10, sei lá quantos quilômetros. O meu objetivo, quando eu comecei agora, e você me lembrou bem, e até fico emocionado, o meu objetivo era subir a escada. Né? O meu objetivo era subir a escada, porque eu vinha resiliente de uma Covid, que eu já tinha perdido uma parte de um pulmão e a outra parte também tinha ido embora. E eu falei, cara, eu quero subir uma escada, eu quero voltar a viver um pouquinho melhor. E o valor que você dá nisso? Né? Total. Às vezes as pessoas elas não vão entender isso só vivendo. Então, é isso que a gente está te convidando com essa resenha aqui. É você se experimentar, você buscar viver um pouco mais você. Né? Você se olhar, se permitir... superar e colocar para o universo. Cara, eu não tinha R$1. Eu falei assim, cara, eu não tenho dinheiro para entrar na academia. Aí a gente estava numa conversa de amigos, eu quero agradecer o Marcelo Miranda, um beijão. Ele falou assim, cara, vou dar uma bolsa para você e para a Karina, porque a Karina sofreu um acidente e tal. E até hoje. Um ser humano diferente, né, Marcelo? Diferente. Miranda. E as pessoas do bem, elas se aproximam juntam. da gente. Se conecta. Aí eu falei, cara, eu quero perder peso, eu não consigo pagar sozinho e tal, não sei o que. Aí Deus, o universo, coloca pra gente a oportunidade. É aí um presente da jornada, eu chamo de presente da jornada. É o presente da jornada. Isso. E aí eu também tenho que agradecer o Dr. Canela, pegou falando, vou abraçar vocês dois aqui, vocês vão ser e pronto. Só que para isso acontecer, você tem que se posicionar. Isso. Você tem que decidir. Você se posicionou, decidiu, aí as coisas começam a acontecer. Isso. Sério? Começa a acontecer. Do nada, né? Quer dizer que não existe eu falo que eu vou tatuar do nada, porque do nada é Deus, né? Quando eu fui fazer o Ironman, eu não tinha. Na época que eu paguei, era R$4.400. Só a inscrição. Eu não tinha R$4.400. Não tinha. E aí veio uma pessoa e falou, vou pagar pra você. Olha isso. Uma aluna minha da época, que na época eu ainda dava personal. Caramba. Então, assim, ó... Só que eu decidi, eu falei, eu vou fazer o Ironman. Acontece, e acabou. Né? Eu falei, eu vou fazer o Ironman. E aí eu comecei a me programar, treinar, falar pra todo mundo que eu ia fazer o Ironman. E aí veio uma pessoa e pagou a inscrição. Isso é jornada. Isso são presentes da jornada. Acho que você falou do Carl Jung, ele tem um termo que chama sincronicidade, que é quando o externo começa a alinhar com o que está dentro de você, né? Chama sincronicidade isso.
Cara, eu tenho N coisa pra falar aqui de sincronicidade, de sentimento que você tem. Às vezes eu tô correndo, sei lá, tava meio desanimado, saí pra correr, perto de casa ali, eu vi uma vozinha, cara, uma senhora bem vozinha caminhando assim, ela olhando pro sol, agradecendo. Ela não me viu. Eu tava cruzando, então ela não fez isso pra se aparecer. Cara, eu bati o olho assim e falei, meu Deus do céu, olha que bonito isso aqui. A mulher, não sei quantos anos, tá ali agradecendo pela vida. Outro termo muito... Então você vai aprendendo, cara. Isso tudo você vai se alimentando desses pequenos... É presente, cara. Isso é presente. Tocou você, né? Eu lembro de um momento assim que eu tava com dificuldade em vencer as distâncias, né? Cara, não sei, não tô conseguindo chegar, cara. Aí eu parei assim, um dia antes de nadar, fui ler o Evangelho do dia, né? Uhum. E tinha um salmo assim que falava: do trabalho de suas mãos, hás de viver, será feliz e tudo irá bem. Um salmo. Então, cara, eu peguei e voltei, calma aí, do trabalho de suas mãos. O problema tá em você sempre, cara. Nunca tá externo. Não é porque você não tem dinheiro, não é um problema isso. Olha. O problema está nas suas mãos. Se você não está vivendo, trabalho de suas mãos. Hás de viver, será feliz. Você não está feliz? Trabalho de suas mãos. E tudo irá bem. As coisas não estão indo bem? Trabalho de suas mãos. Então volta. Volta essa frase. O trabalho de suas mãos, hás de viver, será feliz, tudo irá bem. Então se alguma coisa não está indo, volta. O trabalho de suas mãos. Uhum. Tudo depende das suas mãos. Eu não consigo porque, sei lá, não tem dinheiro, ninguém me apoia. Não, cara. Autorresponsabilidade. É isso. Isso é autodesenvolvimento, isso é autoconhecimento, você lidar também com tudo. Então, assim, eu estava num momento que eu não estava conseguindo, estava com dificuldade nas distâncias, alcançar as distâncias, não estava legal. Cara, isso aí bateu, saí para pedalar com outro sentido, né? Massa então demais. É isso. Cara, e nessa prova, 515 km, qual que foi o momento derradeiro? Você falou assim, ufa, velho, por que eu fiz isso? Se existia esse termo, né? Não. Mas assim, cara, mas agora foi. Teve um momento que você falou assim, agora... É legal você falar isso aí só dessa prova. Por isso que tem que ter um currículo. Você já tem que ter lidado com várias situações, ultramaratona, Ironman, então por isso que eles exigem isso. Uhum. Para quando chegar esse momento, você fazer um inventário. Você lembrar do que você já passou. Cara, eu tive isso no Ironman, pô. Tive isso, tava chovendo, começou a chover pra caramba. Cara, começou, sei lá, dar um medo lá, mas lidei com aquilo, fiz o Ironman. Patagonman, pô, subi no ferryboat lá, pular naquele negócio. Deu cãibra, nunca tive cãibra na vida. Na natação deu uma cãibra, não sabia nem lidar com isso. Caramba. Nunca tive na vida, faço atividade desde os 9 anos. Falei, cara, deixei ela arrastando assim, ela foi arrastando, começou a doer minha lombar, porque ela ficou arrastando, ela voltou. Cara, então foi lidando. Então, esse Ultraman, ele te pede já um currículo para, se aparecer isso daí, você já sabe lidar. Apareceu, claro. Na natação, começou a chover, começou a mexer lá. Nunca tinha feito essa distância, nem na piscina. Então, chegar lá em mar aberto é diferente, nós não temos mar aberto aqui. Então, realmente foi... É o meu maior desafio, tem aquela foto eu olhando pro mar ali, conversando com ele, pedindo para ele me guiar, pedindo pro Papai do Céu acalmar minha tempestade, que vai vir. Você chama desse, né? A tempestade, eu chamo de tempestades, né? E começa até a cantar aquela música, acalma minha tempestade. Então fica cantando, eu nadando ali, acalma o meu... Porque a tempestade tá em você, a tempestade não tá lá fora. Caramba, velho. Cara, então na natação apareceu, no ciclismo, pô, muita subida. No primeiro dia já deu 1.900, 145 quilômetros. Aqui nós não temos, vai no Valetão lá, mas não chega a isso, né? Você pode rodar o estado inteiro aí que você não vai chegar nisso. Tem uma serra lá, a gente foi de Paraty e volta, né? Que é um sobe e desce lascado. Então, veio, cara, mas você já olha diferente. Não deixa contaminar com... Cara, tá difícil, tá doendo meu pé, tá doendo, tá? Você fala, não, pô, tá tudo bem, a PRF, acabou de mostrar a foto da PRF escoltando ali. É o capacete do Mato Grossense. Olha lá, PRF lá, dizer, fazendo a segurança. Não tem problema com os caras querendo te atropelar, os caras da carreta aqui, jogando você. Você passa mais apuro aqui, pedalando aqui, do que lá, a PRF escoltando. Vamos ver a foto do meu pai, da minha equipe de apoio, do meu tio Marcelo, o Joãozinho, o Absai, meu amigo. Cara, quer dizer... Os caras ali me apoiando. Eu tenho segurança, eu tenho apoio. Então, assim, bate isso aí que você falou. Chegou um momento assim que você ficou bolado? Fica. Mas eu lembro, não, pô, tem gente aqui me ajudando. Os staff de outros atletas. Então, assim, cara, é um ambiente muito legal. Você pensar assim sozinho, parece loucura as distâncias. Mas você está num ambiente seguro, você está apoiado, não só com as pessoas, com mais pessoas. Existe um ecossistema ali. Isso, cara, eles chamam de bolha, cara. Bolha. Eles deram o nome de bolha. Você vive uma bolha 3 dias, mas uma bolha com organizadores ali te ajudando. Na corrida. Então a vida tava boa, deu pausa até pra tereré. No 45 quilômetros ali, ó. Olha lá meu pai me apoiando, um tereré. Tereré revigora, pô. Tereré volta. E a valor Mato Grossense. Comida, também tem que comer. Então, cara, olha o apoio que eu tenho. Então, se bater
Tipo, cara, tá difícil? Não, aí outros atletas conversando, cara, a gente vai... Então essa é a bolha do Ultraman, né? É todo mundo se ajudando, cara. E assim, todo mundo se ajudando, fala, calma aí, meu irmão, você vai terminar, pô, continua, vamos lá, tamo junto. Que massa. Sendo só coisa boa, cara. Então, olhar as distâncias parece loucura, mas você faz pior treinando, cara. Treinando é muito mais difícil, você tem que... For lá na saída pra São Paulo, lá, já tem que calcular, tem que parar em tal posto sozinho, né? Tem que parar em tal posto, fazer isso, tal. Então ali, quando vem esse sentimento aí, eu falo que vem várias vezes, o dia inteiro vendo, né? Tem aquele filme Divertidamente. Tô ligado. Cada hora vem um bichinho daquilo lá, né? Cada hora vem a alegria, aí tem o tédio, aí tem o medo, né? A ansiedade. Então, cada hora um bichinho daquele quer assumir o controle, né? No desenho lá ele fica com o controlinho. Cada hora um bichinho daquele quer assumir o controle. Mas aí você reverte, fala, não, pô, E legal você falar disso, das provas, né? Porque quando eu fui fazer o Ironman também choveu, que tava 15 graus, e aí na hora da corrida e na hora da natação, eu só pedia pra Deus assim, me tira daqui, se eu sair do mar, depois deixa comigo, né? E aí quando eu fui pra corrida, que eu já tava assim, destruída, acabada, com muito frio, eu lembrei da corrida da maratona de Campo Grande, que eu tinha corrido assim desde o quilômetro 20, eu já não aguentava mais, meu corpo pedindo pra parar e eu consegui terminar. E daí eu lembrava de lá e eu falava pra mim mesma, conversando, você começa a conversar com você fica doidão. E eu conversando assim, ó, você já fez a maratona de Campo Grande, você fez tipo, depois dos 20 quilômetros você sustentou só na mente, então você vai terminar isso aqui, então acabou a conversa. E aí você, por causa da experiência que você tem com outras provas, te dá suporte, bagagem, pra você aguentar umas longas distâncias dessa. Isso é fantástico. E você ficou mais forte ali. Então mais você forte. Você tem capacidade de fazer mais que isso. E foi indo. Então, as pessoas falam, por que você não parou no Ironman? Cara, não, eu sei lá, foi indo, foi querendo lidar com isso. Porque faz bem, a jornada faz bem, eu me sinto bem, as pessoas já, sobre, né, o entorno. Cara, você já fez os exames? Você deve estar todo lascado aí por dentro, né? Todo inflamado. Aí eu falo pra essa pessoa, vamos fazer junto, então, vamos fazer todos os exames. Vamos ver quem tá mais... lascado. Né? Quem pode fazer, porque eu faço todo, cada 6 meses. Tem que fazer, cuidar do templo, cuidar do corpo divino, né? Então, se eu sempre vou lá na policlínica, na Polícia Militar, peço meus exames, faço tudo, tá tudo checadinho. Tá tudo... Eu acho legal você falar isso, e vocês dois falarem, porque, por exemplo, na física existem alguns termos com relação a isso. A resiliência de você ficar cada vez mais forte. Só que existe um termo mais recente que é o bendito do antifrágil. Eu acho que o Ultraman e o Ironman, enfim, eles são esse exemplo de antifrágil. Você já fez tanto processo de resiliência na sua jornada que você já sabe quando e por que você está ali. Você só está lidando com talvez mais um novo, mais difícil, mais, não sei, o momento da sua vida, às vezes, sei lá, aconteceu alguma coisa, está com algum trauma. É isso. Então você volta, você lembrou da maratona, eu lembrei da ultra que eu fiz numa trilha lá, que estava com o meu pé todo lascado. Então lembrei disso. Então você vai... É isso, cara. É sobre sustentar a dor. É sobre... Quanto que você aguenta sustentar a dor. Esporte de resistência é isso. Acho que né? É sustentar a dor. A essência dele é resistir. Você não está pronto, cara. Eu não estava pronto na largada. Eu fiquei pronto. Me transformei, eu me auto-reforcei para resistir durante essa prova. Nunca tinha feito ela... Nunca tinha nadado 10, nunca tinha pedalado 421 em 2 dias, nunca tinha corrido 84, tinha corrido 75 já direto. Das chegadas suas, qual desses... Foram 3 dias? 3 dias, 3 chegadas. Das chegadas suas, qual foi a chegada mais emocionante? O do ciclismo, cara. O do ciclismo. Foi bravo. Foi muito forte. A serra, a gente sobe uma serra do mar lá, cara, muito... Serra de Elite, desculpa, Serra do Mar é da corrida. Foi vamos lá, de cansaço, de fadiga, foi essa. Agora, emocionante foi a corrida, porque eu gosto de correr. Sempre gostei de correr, e a corrida dentro do triatlo ficou ainda mais saborosa, mais gostosa. Então, eu começo a nadar já pensando na minha corrida. Eu quero nadar devagar, eu quero segurar a bike, porque eu quero correr bem. Então, eu gosto. A corrida do triatlo me ensinou a gerenciar mais ainda o esforço. A maratona você já gerencia desde o começo, né, professora? Agora, pro Ironman. Então, você já tem que começar já na pernada lá, você já tem que pensar que daqui a pouco você vai correr 42. No ciclismo, começou a girar, tem que lembrar que você vai. Então, o gerenciamento de esforço começa lá já na natação. E essa foto aqui, dá licença aqui, ó. Olha essa foto aqui. Foto feia, né? Essa foto aqui. Linda, foto linda. Essa foto aqui foi dessa chegada? Foi dessa chegada. Você chega, os caras falam, cadê a foto? Cadê a pose pra foto do Ultraman? Que é a língua de fora. Caraca, que significa diversão, cara. É diversão na loucura. Mais ou menos isso. Que legal. Se divertir ali, né, naquele ambiente, ali naquela loucura. São 4 regras, assim. Todo dia ele fala as 4 regras da prova. Primeira é segurança, segunda é segurança, terceira é segurança e a quarta é divirta-se. Então é isso, é você se divertir.
com segurança. Tem a PRF, tem toda a autoridade ali, tem os seus staffs, tem os staffs dos outros atletas. Então o resto é com você, cara. Divirta-se. Nossa, que massa. Eu gostei também dos exemplos das pedrinhas. Me permita aqui. Isso, claro. Essa aqui foi a primeira que você recebeu no kit. No primeiro dia. Tem a entrega do kit ali, o cara entregando, ele entrega isso daí. Quer dizer, é uma pedra rústica ainda. Rústica, com arestas, porosas, tá? E assim como ele chegou lá. Assim como a gente chega lá, isso. E essa aqui já polidinha, na chegada, penteado do Alex. Na aqui. Na entrega da placa aqui, do que significa a medalha, ele entrega e conta o que significa isso daí. Que não só a jornada, mas os 3 dias também te lapidaram. A jornada e o... E isso aqui é o quê? É um colar para lembrar das tradições havaianas, que a prova... Ela vem da cultura havaiana. Ela nasceu em 83 no Havaí. E então ela carrega os princípios da cultura havaiana, que é Aloha, Ohana, Kokua. Amor, família e solidariedade, ajuda, né? Então é família não só de sangue, a família que junta ali com todos, atleta, staff, todo mundo. Solidariedade, todo mundo se ajudando para todo mundo concluir ali o seu desafio. E o que dá liga nisso, o que junta tudo isso é o amor, é o Aloha, né? Então é isso. E esse colar, ele lembra disso. Essa parte maior aqui, tipo como se fosse uma semente, um caroço, lembra que isso aqui só foi a semente para um bem maior, né? Que é o seu. Então você plantou, você se tornou uma nova pessoa depois desses 3 dias, depois da jornada e desses 3 dias de prova. Que massa. Então é isso. Então você vê, não é só uma prova, né? As pessoas transformador, né? É transformador, cara. É uma jornada. Você vê as pessoas ali, cara, você conversa com os atletas, como é que é a rotina de cada um. Cara, é muito legal. Eu vi você emocionada, Ingrid. Esperei você refazer. O que passou na mente da Ingrid para essa emoção? Foi a jornada? É o processo? É a alegria da chegada? O que fez esse processo ser tão emocionante aqui hoje? O processo, ele é transformador. E daí, quando você fica escutando o outro atleta, né, falando sobre essa família, sobre toda essa transformação que ele passou, como eu passei pelo Ironman, como eu passei pelas ultramaratonas, eu sei o que isso causou dentro de mim. Uhum. O que isso causou como mãe, como esposa, como ser humano, como filha amada de Deus. E isso é incrível, é um presente estar aqui hoje ouvindo o Morrison, assim, de primeira mão, né? Falar de tudo isso. É emocionante, é fora do normal, fora do normal. Só que só quem passou vai entender o que ele está falando. Exato. Não tem como você entender se você não passou igual você passou pela escada, igual eu passei pelo Ironman, e é igual o Márcio falou, não interessa, 5 km, 10, 20, a escada. Quem passou pela jornada da transformação. Porque daí não é a escada, daí não é a medalha de chegada. É o processo que você se tornou, quem você se tornou depois. E o que a Ingrid de hoje falaria para aquela Ingrid de 9 anos de idade, que começou a pedalar com 60 km, e você fala assim, olha, minha filha... Você quer fazer eu chorar mesmo, né? Esse processo foi doído, mas vale a pena? Ou esse processo é maravilhoso, vem com tudo, mergulha? Cara, quando eu cheguei, só para ilustrar o quanto que isso é emocionante, quando eu fiz a minha primeira maratona, 42 quilômetros, que eu cheguei chorando, eu não parei de chorar a tarde inteira, porque era isso que eu pensava. Eu pensava bem assim, ó, olha o quanto de coisa você nunca nem acreditou que você ia estar aqui, nem sabia que você ia estar aqui. Aquela menininha de 9 anos não tinha ideia do que ela ia conquistar. E aí você chega e você termina uma prova, você consegue, e daí, como o Morrison falou, não é só questão de você fazer a quilometragem, o processo, é dinheiro, é tudo mais. A menina de 9 anos nasceu, eu morava na Moreninha, não tinha ideia do que ia ser o mundo, né? Que eu ia conseguir ir lá, correr no Rio de Janeiro. Parecia que eu tava dentro da TV, da novela da Globo. Que massa. E isso tudo passa pela mente, e eu falaria pra aquela menina assim, não para. Não para. Continua que vai dar muito bom. Tem um sentido maior, né? Nossa, tem. E qual seria esse sentido maior, Joãozão? Cara, você perguntou pra ela, né, que eu aconselho. Eu comecei em 2019 no triatlon. Eu comecei sem bicicleta, sem assessoria, sem nada, só com um propósito. Eu me inscrevi para um 70.3, era em fevereiro mais ou menos. Tava ajudando um amigo a nadar, a passar num concurso do bombeiro, voltei a nadar, já corria. Comecei a pesquisar provas de nadar e correr e tal, achei o triatlo.
Peguei e me inscrevi para uma prova sem ter bicicleta, sem ter assessoria, sem nada. Falei, cara, eu quero viver isso aqui. Brilhava os olhos ver as pessoas correndo para dentro do mar, assim, encarando o mar, assim, depois pedalar e correr. Falei, cara, eu quero viver essa experiência. Aí eu via uma prova assim no Rio de Janeiro, 70 pontos, 9 meses depois, assim, falei, cara, 9 meses depois vai dar certo, eu vou dar um jeito. Cara, fiz a inscrição, vi passar, já conversei com meu pai. Falei, pai, vamos, a gente tem parente no Rio de Janeiro, meu pai é carioca. Já avisamos a família, conversei com a minha esposa pô, ficou sem entender, né? Tipo, não incentivou, mas também não bloqueou. Falou, tá, vai indo aí. Aí, beleza. Cara, aí fui sem nada. Comecei a jogar triatlo em Mato Grosso do Sul. Não achava nada. Não conhecia nada, não tinha referência, tinha amigo, nada de nada. Aí uma amiga dela, lembrou de uma amiga dela que já fez triatlo aqui no estado, me apresentou uma assessoria do Rafael, me passou o contato, fui falar com ele. Falei, então, quero começar. Ele falou, beleza, vamos começar. Qual que é a ideia? Eu falei, não, já me inscrevi para uma prova. Aí ele, não, cara, não é assim não, cara. Falei, cara, mas eu corro já, né? Corria 5 km. Achando que ia correr 21. Corro já é ótimo, então, assim, cara, loucura. É totalmente errado, cara. Comecei totalmente. Hoje, se alguém quem corre 5, corre 21, né, Márcio? Mais ou menos isso. Quem então, corre, hoje, corre. Se você receber um atleta, você vai falar o quê pra ele? Vai falar, pá, não é assim. Você vai falar a mesma coisa. Óbvio, como responsabilidade de um professor, né? Cara, então, assim, eu corro 7. 7 o quê? 7 minutos na esteira. então, Mas você sabe que Jardel mudou essa concepção depois que ele me conheceu, né? Ele vivia falando isso pras pessoas. Não é assim. Hoje ele fala assim, ei, você quer? Então vai. Então vai. vai. Eu vou deixar investir no seu sonho, isso vai. aí, viu? Aí o cara investiu. Ele falou, não, beleza, tal, mas então vamos começar a treinar. Amanhã tem treino de bicicleta. Eu falei, mas não tem bicicleta ainda. Massa. E pra quem de você... caminhão você caiu, né? Exato, cara. Se você tivesse que, assim, mostrar essa medalha para uma pessoa que fosse além do João, para quem você ofereceria essa medalha aí, dessa superação toda? Pro meu pai. Foi a semente lá que a gente contou, né? Foi a semente. Ele, como é do esporte, ele sabe do benefício que o esporte não é só medalha, troféu, isso aí é só um objeto. É o benefício que traz, como dentro de casa, sobre ele se alimentar bem e tal. Meu pai, ele que me acompanhou em praticamente todas as provas, acompanhou no Rio de Janeiro, lá no Patagon Man, no Fodax Man, agora no Ultra. Então, para mim é um privilégio estar com ele. Então, de novo, eu aprendo, eu tenho um privilégio. O momento da minha vida é muito especial. Eu tenho ele do meu lado, continua me ensinando, eu vivo as minhas experiências e tenho meus filhos para passar isso. Então, cara, é um momento, eu adoro isso. Meus filhos chegar em casa, agora o papai é Ultraman. Pô, isso aí é o maior troféu, cara. Então, isso aqui vai pro meu pai, vai pra minha esposa, pros meus filhos que estão aqui em torno. Que eu falo assim, é os que seguram o combate diário, né, da rotina. E eu tenho uma frase bem legal, não sei se você vai gostar. O louco, ele vive bem na loucura dele. Incomodado é quem tá em volta. Perfeito. Não é? A Agatha, quando era pequenininha, as pessoas falavam assim, sua mãe é louca. Ela falava, não, a minha mãe é muito louca. Isso, então. É isso aí. Aí estão me chamando já de louco legal. Esses dias uma pessoa falou, cara, você é muito louco depois dessa prova, mas você é um louco legal. Aí ficou nessa. Então, assim, o louco, ele vive bem na loucura dele. Então, você tem que gerenciar quem tá em volta, né? Você tem que falar pra minha esposa. Perfeito. Meu pai gosta. Meu pai, vamos. Meu pai sabe do valor disso, né? Aí minha esposa fica preocupada, óbvio, né, cara? Isso aí... Então, assim, você tem que gerenciar. Meus filhos, e aí, papai? Pô, é legal chegar em casa, eles estão acordando ainda, eu chego 6 e pouco da manhã depois de ter treinado. E aí, papai, como é que foi hoje? Pô, é demais ouvir isso, assim. E é muito legal chegar na escola e os amiguinhos deles cara. Nem sabem, os amigos da Agatha nem sabem o que é Iron Man. Agora sabe que eu já fui lá dar muita palestra, mas no começo era assim, ó, tipo, olha lá, a mãe da Agatha é Iron Man. Eles, tipo, nem sabiam o que era Iron Man. Mas você chega assim e todos eles estão assim, tipo, nossa, o que será que é isso? Caramba, que massa. Tem uma continuação depois desse começo. Aí eu vendi uma moto, comprei a bicicleta, Olha. todo aquele negócio. Um mês de ciclismo eu caí. Um mês, cara. Nunca tinha caído de moto, andava de moto desde os 18 anos, nunca tinha caído de moto. Vendi uma moto para comprar uma bicicleta, indo para Cidrolândia, num treinamento de longa distância já para a prova de 70.3. Depois de um mês ali correndo, tal, o professor viu que eu tinha um condicionamento, já vinha de atividades físicas diferentes, mas tinha até uma certa maturidade, eu acho, até de atividade física. Aí foi engrenando o primeiro 70 km que eu ia fazer de Cidrolândia, vai um trecho e volta, 20 km depois da rodovia, escorreguei, caí, parei no meio da rodovia. Se tivesse carro do dois lados, já tinha ido. Fraturei a clavícula. Caramba. Então, assim, foi... E eu fico lembrando do João Paulo ali no acostamento. Um amigo voltou para pegar o carro para me levar para o hospital, que realmente quebrou aqui, deslocou. Fiquei no acostamento, assim, começou a chover. Tava com outros amigos ali, agradeço a Thais, a Mari, tava ali comigo, o Zé, Flavião, tava lá dando um apoio. Eu tava ali, assim, claro, chorando, assim, dor, mas também, porra, cara, tô fazendo nada de errado. Por que isso aqui aconteceu comigo? Pô, comecei tão bem, eu comecei no entusiasmo para fazer a prova.
lidei com aquelas adversidades iniciais ali para conseguir adquirir o material. O entusiasmo estava lá em cima, cara. Tava muito, muito feliz. Falei, cara, agora deu tudo certo, tá encaixado, eu tenho uma assessoria, tenho um material, tenho um objetivo, tô me desenvolvendo. Aí uma queda. Beleza. Aí eu tava ali no acostamento, cara, olhei para cima, falei, comigo, pô, por que comigo isso aqui? Tô fazendo mal para ninguém, né? Então ali foi o maior desafio meu, foi ali. Esse aqui foi a continuação disso tudo, mas ali. Beleza, foi para casa, foi para o hospital. Aí depois encontrei o Dr. Fábio Lobo, que é especialista em ombro, é triatleta também. Ele falou, cara, tem 2, cirurgia ou imobilização. Eu falei, mas eu tenho um objetivo lá, daqui a 6 meses, assim, mais ou menos. Ele falou, cara, é difícil, cara, a recuperação é muito lenta. Vamos para a imobilização, colocou aquela imobilização em 8, que eu evitei a cirurgia. Ele falou, não, vai sarar legal e tal. Aí fiquei 90 dias imobilizado. E com a prova não cancelei. Minha esposa falou, e agora? Minha esposa, outras pessoas próximas, falou, cara, acho que agora já deu, já... Tipo, vende a bicicleta, né? Acho que, assim, era talvez até um sinal para parar. Eu falei, não é, cara. Não é. Tá muito girada, forte né? isso aqui, cara. Eu falei, não começou muito forte, começou muito bonito. Começou com entusiasmo, assim, é para ser, cara. Não é para parar aqui, não. Tem negócio, tem alguma coisa a mais aqui. E com 60 dias ia lá incomodar o Dr. Fábio Lobo. Falou, cara, eu preciso treinar. Com a imobilização ainda. Ele falou, não, é 90 dias, cara. Demora para colar e tal. Falei, cara, eu preciso pedalar. Então arruma um rolo, pedala com a mão assim na cintura, com imobilização. Falei, beleza. Comprei o rolo, meu pai me ajudou, montou, ficava pedalando assim, ó. Com a mão aqui assim, ó. Pra não sair aqui, né? O negócio travado aqui. Caraca. Cara, com 70 dias voltei lá, beleza, agora preciso correr. Pode correr com a imobilização. Então eu pedalava assim, umas 2 horas lá, saía pra correr com aquele negócio assim, travado. Saía insistindo. Falei, não, vai dar certo, pô, vai dar certo. Aí, cara, deu certo. Cheguei em último. Tem até uma reportagem. Cheguei em último na prova. Em último da minha categoria, no geral, não lembro. Cheguei em último no 70.3, faltando 15 minutos para terminar. Explodiu o limite total da prova. Eu nadei 2 semanas, treinei 2 semanas, fui lá e terminei faltando 2 minutos para estourar o tempo da natação, que tem os cortes, né? Uhum. Faltando pouquíssimo minuto para o ciclismo, comecei a correr, fechei os 21 lá, que é 1900, 90, 21, uhum. 70.3. Cheguei, tem até uma reportagem da época, assim, de um jornal, não lembro o nome. Triatleta completa uma prova, mas chega em último. Legal, eu adoro essa reportagem. Porque a pessoa não entendeu o que o significado da chegada, cara, né? A essência. Tipo, isso aí não interessa, cara. Primeiro, o último quinto, é quem não fez. O último é quem não então, foi. Eu escuto a Ingrid falando isso quando a gente representa. O último é quem não Fica foi. tranquilo se você chegar em último. O último mesmo é aquele que nem veio aqui. Aí você falar pro João Paulo que tava lá no acostamento, na chuva quebrado, o que você fala pra ele? Que bom que você insistiu, cara. Massa. Olha o que veio depois, cara. Olha o que eu vivi de experiência de vida. Não é de esporte. Esporte é só o meio. Sei lá, o meio. Então, olha o que eu vivi. Veio depois o Ironman, ultramaratonas, veio o Patagonman, Fodaxman e agora essa graça de Deus aqui, que foi o Ultraman, que, putz, isso aqui é um presente, é uma graça pro resto da minha vida. Caramba, olha, passou o tempo, gente. Que coisa abençoada, hein? Cara, tem que conversar muito mais sobre isso. Momento do jabá. Redes sociais, meu querido Joãozinho, para quem quer ver essa história tua acontecendo, para a gente que está aí acompanhando esse momento maravilhoso da sua vida. Pode seguir lá, é @JoãoPaulo_Morrison. Vai lá, tem algumas informações, algumas fotos aí do que eu já passei. Vamos lá, segue lá. Ingrid Ximenes, os livros, por gentileza, e redes sociais para quem quer fazer um momento com você, terapia, entender tudo. Pode falar do Jardel também, que está aqui. São 2 livros, um é um devocional, ele não é físico, ele é em PDF, e eu passo para todo mundo de graça. Olha. Então chegou lá na minha rede social, pede que eu te mando, 30 dias de transformação. O outro é um livro físico, que chama Mulheres Posicionadas. Mulheres Posicionadas, ele está esgotado. Eu já mandei fazer 2 vezes, 2 edições, ele esgota rápido, graças a Deus. E a minha rede social é ingridximenes.1. E lá dentro eu tenho várias informações, daí lá dentro você consegue achar o Team Jardel, que é a assessoria esportiva que eu corro, que é do meu marido, que eu pedalo, nado, enfim. E procura a gente lá, que vai ser muito legal te receber lá. Muito bom, galerinha. Olha, o tempo passa rápido, viu? Pega e volta isso daqui toda vez. Quando você estiver fazendo atividade física, se estiver pensando na sua vida, a hora que você vai tomar banho Com gelado, preguiça. beleza? Vai lá e começa a pegar essas histórias que vão te motivar para um outro patamar. E se você permitir, também siga a gente nas nossas redes sociais, @AlexFigueiredoMS, claro, nessa nave mãe maravilhosa que é o JD1.Notícias, beleza? Um beijo, abraço. Olha, não esquece não, gente. Vai lá e curte, compartilha esse conteúdo. Tem uma playlist especial, toda recheada só desses talentos nacionais, regionais do nosso Mato Grosso do Sul,
do Sul, tá bom? Um beijo, abraço pra você e até a próxima.